pessoal, estamos aqui em mais um É Nós no YouTube. E hoje nós estamos aqui, eu e o Bressan, estamos aqui com a Isabelle, que veio de São Paulo, ela é de São Paulo. Na verdade ela está vindo de moto para cá, ela deu um grande passeio de moto. Ela tem um sotaquezinho porque ela vem de outro lugar também, mas São Paulo é a casa dela e ela é brasileira, né? E eu queria saber como é que foi essa história de você andar de moto, o que você, vamos dizer, gosta mais, pretende fazer com uma viagem de moto, com vamos dizer, um grande passeio de muitos milhares de quilômetros. Como é que começou essa ideia para você? Nossa, o começo é muito antigo, porque já com 21 anos eu vi a moto que eu tenho hoje, que é uma Virago 250, e eu estava na Europa, no caso, e eu acho que eu tive um flash, é uma coisa que ficou, e eu pensei em ter moto. Na época eu cheguei a fazer uma outra aula para poder aprender a pilotar, né? Só que não foi para frente, e sempre ficou essa vontade de ter uma moto. Só que eu sempre estava com outra coisa mais importante para fazer, e de vez em quando eu passava numa loja de moto e eu olhava, babando, mas não realizava. E eu realizei esse sonho, então... É um sonho. Foi um sonho que demorou muito, porque só quando eu voltei no Brasil de novo, com 38 anos, eu finalmente passei a habilitação e comprei uma Virago 250, aquela que eu tinha visto anos antes. Então é realmente uma coisa forte. Aí depois, em 2008, eu fiz uma primeira viagem um pouquinho mais longa, de São Paulo para o Rio. E eu amei, simplesmente amei. E aí naquele momento eu decidi que eu ia querer realmente viajar, fazer viagens mais longas, fazer o litoral brasileiro. A partir daí eu comecei a seguir alguns links no Facebook na época, coisas desse tipo. Sim. E um pouco mais tarde eu vi fotos de pessoas, em especial uma foto de um grupo de mulheres que estava pausando lá em Antofagasta, na saída de Atacama. Sim. Então a ideia já foi essa ideia de que eu iria um dia para o Chile. Aí no intervalo eu perdi meu emprego, eu vendi a moto, enfim, a vida leva para outros caminhos. E ultimamente eu vi uma possibilidade de comprar de novo uma Virago. Então eu comprei de novo uma Virago 250, dessa vez ela é granada, né, vermelho, e ela tá toda preta e pintada, ela foi pintada. É uma moto antiga, então já é outra coisa, porque não é mais uma moto nova. Sim. E eu tô realizando esse sonho de viajar, simplesmente. Não, fantástico. É Um sonho já de juventude, né? Que pode ser realizado agora. Exatamente. Com mais condições e muito legal. A moto te chamou naquela idade lá pela aventura, pela paixão, pela possibilidade da liberdade? É o estilo, essa moto ela é muito estilosa e ela é ao mesmo, pra mim, né? É uma visão que eu tive, e eu acho que a conjunção disso que na época e até agora me seduz, é uma mistura de elegância. As motos custom, elas têm essa linha elegante e ao mesmo tempo estilosa e potente. Ela passa a potência também. Então acho que é uma mistura dos dois que me atraiu, e a ideia da liberdade, né, de rodar, etc. Uma vez que aprende a pilotar, tem esse prazer que só quem pilota pode entender. Aí eu já não tem como explicar. Porque a pessoa que não pilota, ela já não pode entender, porque ela não sente. A pessoa que pilota e não gosta muito, porque existe, ela entende que a gente possa gostar, mas ela não gosta. Ou seja, é uma coisa muito pessoal. Para mim é voar. Não, com certeza. Eu acho que sim, é pessoal, mas a gente enxerga isso em todas as pessoas no mundo. E aí eu vou fazer esse à parte aqui. Tanto faz a sua nacionalidade, você vivendo no mundo, no planeta Terra, você em algum momento pensou em sair de moto e passear e andar e conhecer outros lugares de uma maneira bastante, vamos dizer,
livre, né? Muita liberdade, eu acho. E aí, o interessante é que eu acho que os sotaques se misturam, porque a ideia é a mesma, na verdade. Sim. A mesma situação, por exemplo, quando entrevistamos a ucraniana, né, que deu 2 voltas ao mundo, ela passou uma mensagem fantástica dessa questão toda de viver na estrada, viver da estrada, conhecer gente, lugares, coisas. Está no nosso canal, é muito interessante. Então, essa é uma viagem que, assim, não é uma viagem como eu já fiz antigamente. O principal interesse é pegar a estrada e ter esse prazer da estrada, que não se explica, que é voar. Para mim é completamente voar. A moto ela é minhas asas. Então, isso se mistura com as paisagens. E aqui no Brasil é prato cheio, porque todas as regiões têm paisagens extraordinárias. Qualquer horário do dia tem luzes incríveis, céus incríveis. Muda muito, né? Porque, por exemplo, entre a região de Minas Gerais, que tem uma vegetação muito com cores, tudo está muito rico, são cores fortes, porque está cheio de água lá, é uma paisagem com pasto, mas se sente uma exuberância. Aí depois você, aqui é o contrário, a gente antes de Brasília, você está nesse cerrado, que é de uma seco, com paisagem extremamente de rochas, que são ásperas, é muito bonito, mas é muito duro, é muito diferente. Mas, em todos os casos, você tem visões que chegam a emocionar de bonito. Então, a primeira coisa é pilotar e desfrutar das paisagens. E a segunda coisa, ou a terceira no caso, é os encontros com pessoas. Então, na verdade, não é para mim, essa viagem, ela não é uma viagem cultural. Eu não procuro visitar tanto os pontos turísticos obrigatórios, ou todo museu quando eu cheguei numa cidade, ou sei lá. Não é a proposta. A proposta é realmente se deixar levar pelo momento, pela beleza do ambiente, pela estrada, e sentir. É uma ideia de aprendizado, né, de conhecimento. Na verdade, a gente fala que não é cultural porque você não está indo para os pontos culturais, turísticos normais, clássicos, mas é cultural porque você enxerga, conversa e vive muitas culturas que estão diferentes ali no meio do seu trajeto, não é isso? Sim, com certeza. Até porque... Isso ele fala sempre, inclusive. Sim. Sim, não. Inclusive o país, sendo um país continental, o Brasil, viajando dessa forma, sem pular de avião, você percebe o quanto tem, de uma região para outra, é muito diferente. Até os hábitos alimentares. Tudo. Na região, um pouco antes de Alagoas e até um pouco depois, as pessoas não tomam café da manhã. Simplesmente não existe isso. Então teve situações engraçadas. Eu perguntei numa padaria e um rapaz me olhando, não entendendo a pergunta, mas não entendendo mesmo. Se quer comprar pão, tem uma panificação lá, aí você compra o pão e traz para casa. Eu falei, não, mas eu quero tomar café. E as pessoas não tomam café da manhã lá. Eles bebem, por exemplo, água com cuscuz e uma série de pratos fritos, etc., que repete à noite e que não é um café da manhã habitual. Então é muito engraçado, é um exemplo, mas tem muitas coisas que mudam de uma região para outra. E os sotaques também. Fantástico. Eu tenho sotaques, mas... Todo mundo tem sotaque no Brasil. Não tem aquele que não tem. E não adianta você querer ficar sem ele, porque o sotaque vai te perseguir pro resto da vida. Não tem jeito, né? Agora, você comentou dessa partida de São Paulo, você foi pro litoral, subiu até Alagoas. Então, eu saí de São Paulo, eu fui, entre aspas, direto para Alcobaça, porque enfim, todas as regiões um pouco mais perto de São Paulo, é possível viajar para uma semana ou alguns dias. Já tinha feito, né, em outras opções? Ou eu já conhecia, eu conheço bem o Rio de Janeiro, eu já morei lá. E a partir de Alcobaça eu parei em Prado, eu fiquei subindo todo o litoral. Agora eu estou postando sobre Ilhéus, aí depois eu passei em Serra. Eu passei tanto em lugares mais conhecidos, como Itacaré, Maragogi, locais assim,
como em locais que são menos conhecidos, como Serra, que é uma praia um pouco antes de Itacaré, por exemplo. E os locais menos conhecidos, às vezes, são mais agradáveis porque menos turísticos. E alguns locais muito turísticos, infelizmente, perderam um pouco enquanto está se construindo muito. A especulação imobiliária matou um pouco uma série de praias que eram míticas. É um pouco o caso de Itacaré, mas Itacaré ainda tem o cartão postal. Maragogi, por exemplo, realmente eu entendo que é um pouco complicado. É isso, em contrapartida. Ficou muito popular, né? É um pouco. Construiu demais e nem sempre de uma forma muito adequada pelo local. Então a energia do lugar ficou um pouco mais baixa. Na verdade, a gente tem uma especulação imobiliária e especulação financeira que leva a gente a estragar. A gente estava comentando agora de algumas estradas que hoje em dia elas estão melhores. E para nós é ruim. Eles falam, não, a gente quer dar uma estrada ruim mesmo, porque ninguém vai e fica melhor. Tem toda a questão do desenvolvimento e tal, mas o que ela cita é o desenvolvimento desordenado, né? Isso. Sim, com certeza é. Desordenado e exagerado, ou seja, de querer tanto desenvolver, acaba um pouco matando a galinha dos ovos de ouro. É um pouco isso, o reverso da medalha. Deixa de ser aquilo que a gente procura, isso. ou que muitos turistas procuram, que é o sossego. Exatamente. A nossa costa é muito grande, mas sossego é uma coisa que não está muito difícil de achar nesse momento, né? Tem poucas praias que estão separadas, que estão, né, mais tranquilas. Eu acho que a gente tinha coisas mais selvagens antigamente. Hoje em dia a gente tem uma coisa meio ainda já começando a ficar civilizada demais. Porque para quem não quer ver isso... Tem muito turismo de luxo. Sim. Então você não escapa de certas coisas que são um pouco exageradas. Turismo de luxo pode estragar. Em contrapartida, tem lugares que conservam um encanto real. Trancoso, por exemplo, eu não achava... todo mundo fala que é maravilhoso e realmente é um lugar um pouco encantado. Maracaípe, que é uma praia também muito linda. Uma cidade do interior. E cidade do interior é maravilhoso, porque aí guardou bastante, geralmente cada uma guardou bastante a autenticidade. Muitas cidades do Brasil estão do lado de rios, com muito charme. Realmente tem muitas cidades que são muito bonitas, ribeirinhas, né? Para falar isso. Sim. E uma delas é Penedo. Penedo é um lugar encantado, em Alagoas, extremamente bem conservado. Realmente o IFAM fez um trabalho excelente lá. Ela está não só conservada como reformada. É relativamente grande e foi uma surpresa completa, porque eu nunca tinha ouvido falar. É pouco conhecido e é excepcional. Realmente, Penedo é fantástico. Tem muita coisa boa, né? Agora, fazer uma perguntinha. Você tem feito isso sozinha? Sempre só? Eu sou Lone Rider. Lone Rider, Lone Wolf. É assim, eu acho muito difícil. Lógico, todo mundo está a fim de... Eu não vou falar que eu não estou a fim de viajar com uma outra pessoa. É uma coisa prazerosa. Só que cada um numa moto está no seu ritmo. Não pode ter um que vai querer ir para muito mais rápido e tratar o outro de lerdo, não ter a paciência. Aí depois vai ter um que tem mais condições financeiras, que talvez não vai querer acampar, ou vice-versa. O outro tá com menos condições financeiras, não vai querer ir num hotel toda noite. Às vezes você está numa energia que você sente que você está a fim de ficar mais um dia e mais um dia num lugar. Talvez a outra pessoa vai querer já... Ou seja, perde um pouco a liberdade, né? Então, tem que ser a dupla. Tem seus pontos positivos, né? Pela liberdade de improvisar. Você não tem cobrança nenhuma. Então você absolutamente para quando quiser, onde quiser, e vai sentindo
os momentos. Por exemplo, agora você conversou comigo, aconteceu essa entrevista, não era previsto, e tudo bem. Não tem horário, não tem alguém me esperando, não tem... Então, ótimo, é mais... E facilita, inclusive, quando você está sozinha, facilita os encontros, facilita uma conversa, sim, porque é mais fácil para uma pessoa convidar uma pessoa só para ir num lugar, para descobrir alguma coisa, para juntar com uma turma, do que se um grupo de 5 ou 6 pessoas. Sim. Então eu acho que é um facilitador também, um facilitador. E agora tem suas vantagens, tem suas desvantagens, mas uma coisa que eu falo até na minha palestra lá, antes só do que mal acompanhado. Exatamente, é a ideia, é o que eu estou falando. Viajar em dupla, em tripla, tem que estar todo mundo unido na mesma vibe, senão... Exatamente na mesma vibe, na mesma velocidade e com muita paciência e respeito de cada um. Com o mesmo objetivo, isso, com certeza, né? Então, se for o caso, tá ótimo. Me diz uma coisa, eu sei que não é o que está acontecendo, eu espero que o mundo melhore, né? Que o mundo fique um pouco mais, vamos dizer, evoluído. Mas, sendo mulher sozinha no Brasil, você sente alguma dificuldade para viajar ou não? Não, sinceramente, hoje em dia o Brasil é um país super desenvolvido. Lógico, sendo sozinha, eu não vou acampar em qualquer lugar. Claro. É óbvio. Eu passei tanto em pousadas extremamente de alto padrão, quanto em locais muito mais simples, eu alterno. É uma opção minha e até eu tenho rede de material de acampar, mas mais para ficar em posto de gasolina 24 horas, que aí eu estou num local que é seguro para mim. E infelizmente, realmente, eu não posso acampar assim no meio do campo sozinha. Isso é um dos limites de viajar sozinho. Quando você está com um grupo, provavelmente é uma coisa prazerosa de se fazer, que é possível. Agora, o resto, eu sinceramente não estou sentindo nenhuma dificuldade. O que é divertido é que às vezes você tem reações um pouco machistas de pessoas falando, como assim? Você está sozinha? Nossa! E aí começa um discurso sobre o fato que é muito perigoso, que mulher sozinha não poderia fazer assim, que eu deveria estar acompanhada, etc. Mas é poucas pessoas, afinal de contas. Então quer dizer que está melhorando, né? Eu acho que mas sim. É um exemplo, e é mais um exemplo. Eu conheço dezenas de exemplos de mulheres brasileiras viajando sozinhas no Brasil, né? Sem problema nenhum, sendo super bem recebidas, bem tratadas e tal. Mas lógico que alguma chatice vai ter de alguém que acha que isso é o fim do mundo e tal. O mundo ainda é machista a extremo, mas infelizmente. Assim, a pessoa que fala que é perigoso, que é isso, que é aquilo, às vezes ela nunca saiu do bairro, está dando opinião de coisa que ela não conhece. Com certeza. Está vendo muita televisão e noticiário. Então, eu acho que está vendo muito pelo noticiário televisão. O mundo acabou já, tem uns 10 anos, né? Já acabou faz tempo. A gente está aqui só insistindo. Isso é uma coisa que realmente eu notei, que é bastante forte. Quando eu viajava de ônibus, anos atrás no Brasil, no geral as pessoas estavam mais abertas, mais acolhedoras. O que eu reencontro, inclusive, nessa parte do Cerrado, depois de São Luís, como eu desci pelo interior do Brasil, pelos cerrados, né, e as chapadas, eu agora estou em Brasília, as pessoas são mais acolhedoras, mais abertas, tem alguma coisa talvez mais interiorada que se conservou. No litoral, tem realmente uma lavagem de cérebro, as pessoas têm medo, literalmente. Então você não consegue mais com facilidade dormir na casa de alguém, o que já me aconteceu bastante quando eu viajava de ônibus. Quando não tinha hotel, ou a gente procurava um lugar, era uma coisa que era relativamente comum de ter uma pessoa falando, a casa da minha tia tem uma edícula no fundo, ou na minha casa, a minha esposa vai preparar, tem uma casa, etc. Então, se conseguia se alojar, mesmo que pagando uma coisinha para contribuir, mas isso é completamente inviável hoje em dia. As pessoas estão com medo e não abrem as portas das casas, emendam, inclusive, fazer 50 quilômetros a mais à noite, na próxima cidade, falando lá tem um hotel.
Nossa. Então, e me aconteceu três vezes isso. De estar um pouco à noite tarde, de começar a estar cansada, de estar num povoado, numa vila menor, que realmente não comportava uma estrutura de hotel mesmo, e nem de pousada, e nem de nada, enfim, não tem nenhuma opção. Então isso é uma coisa interessante aqui, porque a espontaneidade se perdeu um pouco. Aí, no interior, não, você reencontra aquele acolhimento muito mais hospitalidade, fácil. né? É uma coisa que a gente fala quando vai para a Amazônia e tal, essa parte toda aqui do oeste do Brasil, norte do Brasil, né? No interiorzão, super acolhedor, hospitaleiro e tal. Mesmo viajando em grupo de 2, 3, nunca tivemos nenhum... O interior é mais. O litoral parece ser, talvez... Nenhuma situação de hostilidade, que eu digo assim. Sempre o pessoal acolhe bem e tal. É muito raro ter uma hostilidade, né? Pois é. Não, hostilidade eu nunca encontrei. Então. Não, digo é porque eu andei nos lugares de madeira ilegal, andei em lugar de fronteira garimpo, mesmo, né? De garimpo, aí é perigoso. Né? Mesmo nesses lugares... Perigoso não sei, não é perigoso porque você está aí. É saber chegar, saber conversar, porque o estranho, eles perguntavam pra gente sempre, se é da polícia, se é da IBAMA, se é da SEMA, dos órgãos fiscalizadores daqui, porque eles estão fazendo errado. Então, a partir da hora que quebra o gelo e nós não somos representantes do Estado, tudo velho louco de férias, pronto. Isso já me aconteceu em São Paulo, num bairro um pouco quente. Uma pessoa veio me falar para sondar se eu não era policial. Aí eu falei, não. E aí, tá bom, então tudo bem. O pessoal fica preocupado, né? Diz uma coisa, qual que é nós falando do Brasil, né? Você tem você gosta do Brasil, gosta de viajar no Brasil, mas você já viajou fora do Brasil também? Não, infelizmente. Então, essa viagem, o propósito dela era principalmente Lençóis Maranhenses, que é extraordinário, eu recomendo para todo mundo ir lá. Atins é um local afastado, né? Você acessa de barco, principalmente. É a melhor forma de acessar lá, porque o passeio de barco até lá é lindo. Aí no caso eu deixei a moto em Barreirinhas. O que eu faço? A minha moto é uma moto custom, ela não vai em estrada de terra, não é uma moto feita para isso. Então não adianta querer fazer a performance de ir em moto de terra, só vai quebrar uma moto. Então quando tem um passeio para fazer que é fora de asfalto, simplesmente eu deixo a moto bem guardadinha num lugar fechado e eu pego uma mochila e eu faço o passeio pelos outros meios turísticos que tem. Sim. Então, Lençóis foi o caso. O jeito é deixar a moto em Barreirinhas e já ir embora para Atins de barco, e o local é extraordinário. Não só os Lençóis, como a própria vila de Atins. A vila de Santo Amaro está um pouquinho menos atraente, ela é mais normal, apesar de simpática também, tem vários bares, tem bastante atração turísticas também, porém menos que Atins, e Atins é muito charmoso. Agora, Santo Amaro vale a pena mesmo assim passar uma noite, porque tem outros passeios para os Lençóis com outras lagoas que são excelentes. Então eu vou postar aos poucos no Instagram umas fichas, na verdade, um pouco mais práticas. Isso eu vou fazer mesmo com as pessoas que me atenderam bem, né? A pessoa que me alugou um quadriciclo, a pessoa que tem passeios a cavalo que você pode fazer nesses locais que são maravilhosos, né? Então Lençóis era um objetivo, e São Luís, porque São Luís é uma cidade extraordinariamente bonita. O centro histórico é imperdível, realmente. Não por acaso é patrimônio, acho que é patrimônio cultural da humanidade. Mas não é por acaso, não decepciona. Vale muito a pena ir para São Luís. Conheci lá. É isso. Muito legal. Então, retomando, eu saí de São Paulo, eu fiz o litoral, eu parei em vários locais, eu morei, eu subi. Eu cortei pelo interior do Ceará. Tem outra cidade, outro lugar que são serras no Ceará. Você tem umas serras muito bonitas. Tianguá. E
Pacoti, então. Pacoti e Guararirama, não é esse nome, é outro nome. Enfim, Pacoti, vamos supor. Tem uma estrada que sai de Pacoti e que vai até Fortaleza. São 40 quilômetros, é a estrada mais bonita que eu fiz em toda a viagem. Ela é extraordinária, realmente. É magnífico, estrada extremamente gostosa e muito, muito bonita. Paisagem estupenda. Então, o objetivo era esse: Lençóis, São Luís, e atravessar a Amazônia e descer pelo Peru e o Chile. Porém, uma vez que eu cheguei em São Luís, apareceu que realmente não iam abrir as fronteiras, não? Ainda estamos na pandemia. Então, por isso que eu desci para Marabá, mas depois eu dobrei, não? Nessa região toda, fala dobrar, para falar entrar à direita ou entrar à esquerda, é dobrar. Então eu dobrei para o sul e eu entrei para os Cerrados, até a Chapada das Mesas primeiro. Que também é incrível. Incrível. Chapada das Mesas você tem várias cachoeiras, vários poços e piscinas naturais para visitar. Todos esses locais são organizados como um pouco parque de atração. Você tem uma entrada, tem que pagar, etc. Então, na realidade, eu acabei só fazendo um conjunto, que é o conjunto de Poço Azul e Encanto Azul, que é muito bonito. É preferível sempre, gente, viajar fora de feriados e fora de férias. Tá? O mês de maio e junho, todo lugar que eu visitei tinha muito pouca gente. Já o mês de julho, eu cheguei nas Chapadas bem nas férias, o que é um pouco uma pena, porque quando você vai nessas cachoeiras, tá cheio de gente. Tá cheio de gente e, bom, quebra um pouco o clima. É melhor ir um pouco fora de temporada para pegar as cachoeiras mais vazias. Interessante. A ideia é boa. E você vai voltar agora para São Paulo? Então, eu estou voltando para São Paulo. Estou quase em casa agora. Brasília é do lado, né? Pertinho, 1000 quilômetros. Pode sugerir uns lugarzinhos para passear antes. Tem um monte de lugares no meio do caminho. Vou passar para Capitólio. Sim. Ribeirão Preto, porque eu tenho uma amiga lá, então eu espero encontrar ela e já vou para casa, porque tem pessoas me esperando e já demorei. Ribeirão já é São Paulo, 300 quilômetros, né? Exatamente, já demorei mais do que previsto. Se quiser conhecer uma coisinha legal ali nesse caminho perto de Ribeirão, é a Serra da Canastra, que é muito legal. Serra da Canastra também, eu ainda não fui lá. Serra da Canastra é interessante. Você tem muita coisa no Brasil, é muito grande, né? Você tem muitos lugares diferentes que você pode ver com biomas diferentes, coisas diferentes para você ver, né? Muito interessante. Aqui é muito seco. Então, as chapadas, né? E todo o cerrado, como eu já falei, as pessoas são muito mais acolhedoras, então você acaba tendo momentos de encontros. Por exemplo, eu entrei numa fazenda, o portão estava aberto e a casa dessa fazenda estava relativamente perto da estrada, no Tocantins. E são um monte de fazendas ao longo da estrada, com um monte de estradinhas de terra, que cada estradinha de terra é um convite para ir lá. Então eu acabei indo numa, e a pessoa me acolheu de manhã com muita gentileza. Eu tomei café lá e a gente conversou, ele me explicou vários aspectos da fazenda, como que era a criação de gado, que na verdade a inseminação artificial, né, do que chama de novilhas, que são vacas que ainda não conheceram touro, e depois demorou uns 2 anos e no final o gado está colocado para engordar de forma um pouco mais sistemática e rápida, que se chama confinamento. Então, na verdade, são um monte de aspectos que a gente não conhece. E o que a gente vê também ao longo da estrada é a parte toda industrial do Brasil, né? Que seja do agronegócio ou de fábricas, de enormes instalações elétricas, enfim, ao longo da estrada a gente vê também muito esse aspecto. E dentro no interior, nesse aspecto, tem também todos os caminhoneiros. Que é uma coisa fascinante, porque os postos de gasolina de 24 horas,
todos, à noite, eles ficam lotados de carretas enormes. Eu fiz umas fotos incríveis, frente a caminhões realmente monstro. Então é uma vida toda que a gente não percebe no dia a dia, quando a gente não está na estrada. Sim. E que é um aspecto econômico realmente impressionante, é marcante isso. E só quem está na estrada que vê, né? Só quem está na estrada vê, sente o cheiro, porque de moto você faz parte da paisagem. Não, e entende a importância dessa logística toda, desse movimento todo, transporte. Isso. Entende, começa a entender aquilo que falta, aquilo que não falta, o que tem demais, aquilo que tem que você não sabia que existia, nem imaginava que fosse daquela forma, isso. né? A gente aprende muita coisa numa viagem assim. E eu quero frisar, inclusive, eu tinha receio, saindo de casa, das estradas, do estado das estradas e dos caminhões. E, na verdade, a surpresa foi extremamente positiva. Desde que eu saí de São Paulo, as estradas são um tapete. No geral, é num estado excelente. Tem umas lombadas que são muito mal indicadas a partir do litoral, a partir da Cubaça, mas a estrada é muito boa no geral, mesmo estradas interioranas, mesmo quando você sai das BR. Eu comecei a ter estradas menos boas depois de Lençóis. Depois de Lençóis, para chegar para São Luís, começa a ter umas estradas realmente com buraco, e você começa isso, já para um pouco de andar à noite, porque realmente, mas quando você pensa que eu saí de São Paulo, eu subi todo o litoral, atravessei Ceará, etc., no geral, 98% dos casos a estrada era excelente. Aí, de vez em quando tem um trecho ruim, mas é pífio. Não, e aí ela falando de estrada no Piauí e no Maranhão, que tem muita estrada atrasada lá, sendo recuperada ainda. Isso, Maranhão tem um pouco mais e depois começa a melhorar de novo. A parte do Tocantins não tem mais problema. E o outro aspecto positivo é os tais caminhoneiros. Lógico, como em todo lugar tem pessoas fazendo besteira, né? Então eu não digo que é 100%, mas no geral eu não estou com medo. Eles respeitam e ultrapassam com a distância correta. Não, sim, respeitando as motos. Porque tem uma lenda de quem está na cidade e não viaja, que se sair da cidade o buraco, ele vai cair num buraco e vai sair do Japão, ou vai andar devagar e o caminhão vai passar por cima. Então tem toda uma bobajada. Então eu acho muito né, exagerado. Não, a moto precisa dar 180 na estrada, senão eu estou no sal. E não é assim. Claro que não. Você está viajando o quê? 100zinho ou até menos, 90. Isso, eu tô, bom, em uma estrada média, assim, porque depende de vários fatores na velocidade. É a qualidade do asfalto, ou seja, mesmo que o asfalto está sem buraco, sem nenhum tipo de defeito físico, assim, ele pode ter uma qualidade que favorece ou não a velocidade. Aí depois tem a qualidade da estrada, ou seja, se tem buracos, se tem ondulações, se tem como ela está desenhada também, não? Tem desenhos melhores que outros. Tem a qualidade da gasolina, que impacta também a velocidade. Isso é uma realidade triste, mas pois é. É isso. Então, esses três fatores juntos. Então, eu oscilo em redor de 80, 90. Quando a estrada fica muito boa, eu estou no 100, mais ou menos. 110 é realmente raro. Por quê? Porque eu estou também com muita bagagem, a moto está muito pesada. Depois nós vamos botar umas fotinhas nessa. Mesmo, vamos fazer umas fotos da moto, né, claro. Eu vi ali quando ela chegou, né, eu estava aqui já, a bagagem chamou a atenção e tal, ela bem amarradinha e tudo, mas é volume, é bastante volume. Nós estávamos fazendo um programa anteriormente, quando estava chegando aqui no Galpão, justamente falando sobre o que você deve levar numa viagem, sua bagagem é maior ou é menor, o que você pretende fazer, o que você não deve levar porque é inútil, o que é extremamente útil que você tem que levar. E aí foi coincidência isso, né? Agora você tem um plano depois, quando acabar essa viagem, que tá chegando no finzinho já, infelizmente, né?
O meu plano é recomeçar. Recomeçar tudo. É ter foco para recomeçar. Aí, até porque eu não cumpri meu objetivo. De Peru e Chile, né? Você tem que cumprir Peru e Chile. Não, eu sou... Nos meus objetivos principais tinha Lençóis de São Luís e tinha essa parte da Amazônia, Acre, Peru, Chile. E aí Peru e Chile eu tenho alguns objetivos específicos em todo lugar. Ou seja, no Peru tem uma estrada lá em cima que se chama o túnel mais alto do mundo. Aqueles na pedra famosos, né? Machu Picchu também é um objetivo. Depois tem o lago descendo e depois tem todo o deserto do Atacama. Aí Santiago, que eu acho que é imperdível, é uma cidade que deve ser realmente muito linda e muito legal. Bacana. E esquiar uma semana no sul do Chile na neve. E é interessante, hein? Aí é interessante também, né? E voltar pela serra lá no Brasil, na Argentina, e serra de Corvo Branco e do Rio do Rastro. Porque essas duas no sul eu ainda não fiz. Então tá na lista. Veja, galera, que você pode pegar uma moto pequena e fazer muita coisa. Isso, né? não precisa. Não precisa ser moto grande, não precisa ir cheio de dinheiro, meu Deus do céu, não tem disso, né? Não. Tem uma moça que eu sigo no Instagram que postou um texto muito lindo outro dia que falou exatamente isso. Não tem a ver com a cilindrada da sua moto, tem a ver com você decidir realizar seus sonhos, se libertar, aproveitar os momentos, poder viver, né? Encontrar pessoas sem que haja nenhum preconceito, nenhum impedimento e não ter necessariamente, eu não tenho um plano específico, eu não sei onde eu vou dormir exatamente o dia seguinte, eu me dou mais ou menos uma direção, mas eu não tenho horário e não tenho um plano predefinido. Tem pessoas que preferem viajar com plano predefinido, eu entendo. Só que uma viagem assim, ela realmente leva a conversar com uma pessoa ou outra, que indica um lugar ou outro. É assim que eu aterrissei aqui hoje. Sim. Hoje foi extraordinário, foi muito legal. O que aconteceu hoje? Típico desse tipo de situação. Eu saí de onde eu dormia, eu levei tudo pensando em ir até Cristalina. Porém, eu queria ver um pouco a cidade. E eu fui atrás de um lugar específico e que eu não encontrei, só que no local que eu fui tinha 2 grafiteiros bastante famosos, que são o Michael Toys. O Toys, exatamente. O Toys, o Toys e o Mick. Sim. Então, 2 grafiteiros bastante famosos, o Toys Daniel e o Mick, né, Michael. E eles estavam terminando a pintura de uma parede lateral de um prédio, é uma encomenda de um bar que vai abrir, né? Lindo, maravilhoso. Então foi um encontro assim, a gente conversou, eu tirei foto, eles tiraram fotos de mim, etc. E uma das pessoas que trabalhavam com ele me indicou esse lugar aqui. Legal. E eu decidi ir, assim. Fantástico. Então, esse tipo de coisa aconteceu o tempo todo. E muitas vezes leva você a ir em lugares que são muito interessantes, ou muito bonitos, e que você não teria ido se a pessoa não tinha falado. Então não é para ter um plano muito predefinido. É o que eu falo às vezes nas entrevistas, uma coisa que é deixa a estrada te levar. Vamos ver o que vai acontecer hoje. Vamos ver onde que nós vamos, para onde que nós vamos parar. Seguir a energia do dia, a energia do lugar e como você se sente também. Quando você sente que eu quero ir embora. Tem uma tensão nessa viagem que é muito divertida entre eu quero pilotar, mas eu tenho também que parar para conhecer um lugar, porque eu não vou passar batido. E é uma tensão muito forte, porque realmente tem momentos que você não está afim de parar, você está afim de continuar a estrada, porque a estrada está muito boa, é uma maravilha. Vai deslizando assim, voando, mas, bom, é um pouco uma pena, então acaba parando para conhecer o lugar. E uma vez que você parou, encontra umas pessoas que indicam umas coisas, fica mais um dia, você poderia fazer tal coisa, fica mais um dia, amanhã vai ter festa disso, festa daquilo, não sei o quê.
E aí você acaba podendo ficar 10 dias no mesmo local, que também não dá. É muito bom. Essa é a viagem, A ideia é essa, é você aproveitar. Poxa, olha, eu queria agradecer você pela passagem, por nos dar um pouco da sua história, do seu tempo aqui, né? Bressan. Queria que ela passasse o Instagram dela, Sim, esses detalhes para vamos escrever aqui embaixo no Instagram. Qual que é o seu Instagram? Meu Instagram, ele tem um nome um pouco compridinho, mas o nome é Free, F-R-E-E, né? Que significa livre em inglês. Ponto, motoflying.isabel. Então, free.motoflying.isabelle. Com L, 2 L. Porque Isabelle, 2 L's, mas não precisa, se você colocar free.moto já vai ter a sugestão. Já vem a minha... Isabelle, como é que se escreve? 2 L, com 2 L's I-S-A-B-E-L-L-E. L-L-E, Isabelle. Muito e legal. A ideia realmente é que mais mulheres possam ser um pouco mais visíveis, como você falou, tem muitas mulheres que na verdade viajam ou fazem coisas incríveis. Tem a Ana Lima, que é campeã de Superbike, campeã brasileira de Superbike, é uma mulher japonesa, linda, fina, elegante, ela é muito gente fina e muito educada, muito meiga. Eu conheci ela pessoalmente, que é uma honra. E tipicamente ela é campeã de Superbike, gente. Conheci em 2005 quando ela tinha acabado de ganhar. Então você vê ela tem também uma estatura muito pequena, fina, ela que nem eu, não é uma pessoa nem alta, nem forte. Ela é toda fininha e ela é toda educada e agradável, sorridente, etc. E depois você vê a moto dela, que é incrível. Muito legal ter notícia dela depois de 16 anos. Então, o que seria legal é ter mais mulheres visíveis assim, porque permite que outras Vou te contar uma coisa que talvez jogar. você não saiba, mas é uma história fantástica que pouca gente sabe, a gente tem que tentar resgatar isso um dia. A primeira mulher que deu a volta ao mundo é brasileira. Mônica Vega, mora na Itália hoje e tem quase nada de divulgação, não tem livro. 1991, com uma 250 2 tempos. Então tem a Elpes Bird, não sei exatamente como pronuncia, ela é inglesa. Elpes Bird. Fez de BMW. Ela publicou um livro agora, ela tem Instagram, é uma das musas inspiradoras da minha viagem e uma das pessoas que eu acabei descobrindo assim online. Conheço a história dela. Que incentivou o fato de eu sair e fazer. É isso aí, galera. Eu acho que o mundo está melhorando. Sim. A gente espera que melhore. O machismo, o preconceito tem que acabar. A mulher faz exatamente aquilo que o homem faz e não tem nenhum problema a mais, né? Então, se você tem esse tipo de preconceito, que você pode ter, tá na cabeça, mas falar, não sou preconceituoso, mas então tire isso da cabeça e mulheres, andem na estrada, caiam na estrada. Isso mesmo. Não é isso? Vale muito a pena. Poxa. Empodera completamente, é fantástico. É isso aí, ó. E essa é a Rádio Quatro Tempos, onde a música tem potência e torque. Obrigadíssimo. Obrigado.